Amém, Senhor Deus, em tudo. E usa a vida da tua serva, conforme convém, de acordo com a tua glória. No nome de Jesus Cristo, nós abençoamos ela. Amém. Amém. Tá bom. Boa tarde. Graça e paz, irmãos. Uma alegria muito grande estar com vocês. Falar sobre discipulado e como o discipulado ele tem a ver com as células, né? Eu estou terminando o meu doutorado e a minha tese ela é justamente a relevância do discipulado no contexto da célula. E aí eu espero que você ore por mim e eu consiga concluir esse trabalho no máximo aí até abril do ano que vem, porque é difícil. Essa coisa de tese, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Pode passar o slide. Discipulado. Pode abrir. Vai na tacinha e deixa só o slide na tela grande. Aqui embaixo, na tacinha. Obrigada, irmão. Não consegue? Amém, então. Os irmãos estão enxergando bem, né? Só aqui na frente, né? Tá bom. Aí não apaga não para os irmãos não dormir, hein? Se você dormir, você está em pecado. Pelo amor do Senhor. Ó, apagaram aí. Não apaguem não, gente. Só aqui. Tem como apagar só essas aqui? Amém. Pode passar o próximo? Gente, eu vou começar a falar do discipulado desde o começo. Jesus. Por isso que às vezes é melhor ficar no papel, né? Eu falo para você, hoje em dia minhas pregações eu escrevo tudo e levo o caderno para o púlpito. Porque a tecnologia deixa a gente na mão. Jesus amado. Vou pegar o meu... Dá meu celular, bem. O plano B. Vamos de plano B. Eu quero indicar para vocês pelo menos 2 livros, depois eu passo para o Eli, que é o líder aqui, né? E ele pode passar para todos vocês, amém? Eu ia projetar aqui, mas tudo bem. O primeiro deles, irmãos, o livro é Discipulado, do Dietrich Bonhoeffer. É um nome alemão. Dietrich Bonhoeffer. Alguém já leu esse livro aqui? Meu Deus. Você não pode morrer sem ler esse livro antes. Tá bom, irmãos?
Eu falo assim, ó, tem livros que a gente não pode ir para a glória sem antes ter lido ele. E esse é um dos. O primeiro é o Peregrino. Quem já leu o Peregrino? Aleluia, alguém já leu o Peregrino. Então, vai escrevendo aí, o Peregrino, discipulado do Dietrich Bonhoeffer. E o terceiro que eu vou indicar é o Custo do Discipulado, do Jonas Madureira. O Jonas é nosso aqui do Brasil, é pastor aqui em São Paulo. E esse livro dele é para acabar com a gente. Ou nos coloca no trilho, ou a gente morre, entendeu? É um livro que vai te ajudar demais nessa área do discipulado. Então, nessa tarde, eu estou te indicando 2 livros, que são excelentes, você precisa ler, vai mudar o seu ministério, a sua visão na obra de Deus. No contexto cristão, irmãos, a palavra discipulado, ela tem 2 sentidos. Pode acender a luz, né? Não tem slide? Ela tem 2 sentidos, a palavra discipulado no contexto cristão. Primeiro, o ato de seguir a Jesus imitando-o. Então, quando você fala discipulado, é o ato de eu seguir a Jesus imitando Ele. Todo aquele que imita Jesus é um seguidor de Jesus. É um discípulo de Jesus. Para ser discípulo tem que ser imitador. Então, todo discípulo de Jesus imita quem? Imita Jesus. Os apóstolos imitavam Jesus. Nós imitamos Jesus também, porque nós também somos discípulos de Jesus. E o segundo contexto é o ato de ajudar alguém a seguir a Jesus. Então, eu já sou uma discípula de Jesus e agora ajudo outra pessoa a se tornar uma discípula de Jesus também. Então, homem cuida de homem, mulher cuida de mulher, amém? Para não dar problema, aleluia. Eu já vi discipulado que homem começou a cuidar de mulher, se apaixonaram e aí virou misericórdia. Então, é melhor, homem cuida de mulher, mulher cuida de mulher, porque o discipulado, ele é muito profundo, é um acompanhamento diário, é uma transmissão de vida, é abrir coração. Então, é um relacionamento muito forte. E esses são os 2 conceitos, 2 sentidos que nós temos para a palavra discipulado. Amém? Vocês entenderam? Primeiro sentido, eu discípula, imitando Jesus. Segundo, eu discípula, levando outra pessoa a ser um discípulo de Jesus. Vamos ler Mateus 19, 21. Eu gostaria que alguém com a voz alta levantasse e lesse o texto. Mateus 19, 21. Isso. Jesus está falando isso para o jovem rico. Lucas 9, 23 e 24. Lucas 9. Aí. 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Versículo 62. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. João 12, 26. Doze, 26. Respondeu Jesus, aquele a quem eu... Não. João 12, 26. Eu pulei aqui. Quem me serve precisa seguir-me.
E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Todos esses versículos estão falando do discípulo de Jesus, do custo do discipulado, que o chamado para seguir a Jesus é o compromisso exclusivo com Ele. O nosso compromisso é com Jesus, não é com a igreja, não é com o pastor, antes de qualquer coisa é com Jesus. E se eu tenho compromisso com Jesus, eu tenho compromisso com a sua igreja, com a liderança que Ele levantou para abençoar a minha vida. Esse é um chamado para a morte de si mesmo, uma entrega absoluta a Deus. A obediência à ordem de Cristo, siga-me, resulta na morte de si mesmo. O cristianismo sem essa morte é apenas uma filosofia barata. É um cristianismo sem Cristo. O morto para si mesmo é liberto a fim de fazer todas as coisas para a glória de Deus. Resumindo, o Senhor nos chamou para morrer. Nosso eu tem que morrer. Que nós possamos dizer como Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, eu a vivo na fé do Filho de Deus, que se entregou e morreu por mim. E quando a gente tem esse posicionamento, você viu que Jesus falou, o mancebo rico falou, o que eu faço para herdar a vida eterna? Vai, vende tudo que você tem. Ele saiu triste. Você vê Jesus negociando com ele alguma coisa? Não, volta aqui, ó. Você não precisa vender tudo. Vende só a metade, tá bom? E aí você vem me seguir. Jesus não faz concessões. O chamado para ser um discípulo de Jesus exige uma entrega total e absoluta de todo o nosso ser, da nossa mente, das nossas emoções, de tudo. E o outro versículo diz, se você quer ganhar a sua vida, você vai ter que perder ela. E perder a vida significa não fazer com a minha vida aquilo que eu quero, mas viver de acordo com a vontade de Deus. E que a vontade dEle se cumpra em mim. Ser discípulo de Jesus. Essa é uma frase do Mark Dever, que também tem um livro sobre discipulado, que ele fala, ser discípulo de Jesus significa orientar a nossa vida em relação ao próximo, como Jesus fez. Significa trabalhar pelo bem de outras pessoas. E esse amor ao próximo é o ponto crucial de fazer discípulo. Então, se eu entendo que é ser discípulo é ser um seguidor de Jesus. E todo seguidor de Jesus não vive para si mesmo, ele vive para o seu próximo, para servir. Como diz lá em João, que a gente acabou de ler, aquele que veio para servir, para ser servido, serviu. Ele não era para ser servido, irmãos, mas ele serviu. Ele pegou a bacia e a toalha para servir. Então, ser discípulo é ser servo, é amar o próximo, é olhar para o próximo. O Jonas Madureira, ele fala essa frase que eu fiquei parada. A grande multidão, vocês lembram? Jesus estava sempre acompanhado de uma grande multidão. Uma irmã foi ministrar essa semana na célula e ela falou assim, porque essa semana passada foi sobre discipulado, amém? E ela falou assim, eu fiquei pensando, e se eu estivesse com Jesus naquela época, ouvindo seus ensinos, ouvindo tudo que ele falava, ouvindo as suas pregações,
Ah, como seria diferente? Eu falei, irmã, você lembra que uma grande multidão seguia Jesus? E que essa multidão ouvia ele ensinar? Que no dia que ele alimentou 5.000 homens, ele antes deu um grande ensino. Mas quantos realmente creram no seu ensino? Quantos realmente se tornaram seus discípulos? E Jesus falou, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Eu não sinto falta de ter nascido naquela época, porque eu tive um encontro real com Jesus. Eu conheço Jesus, eu ando com Jesus. Eu ouço a sua voz, me orientando, me indicando, sempre. Dá a impressão que é um outro Jesus lá atrás e um outro aqui no nosso tempo. Ele é o mesmo Deus. Aleluia! Então o Jonas, ele fala, a grande multidão é o exemplo mais escandaloso de que é possível seguir Jesus sem compromisso. Ou seja, sem levar em consideração o custo do discipulado. Porque seguir Jesus, irmãos, tem um custo, tem um preço, amém? Seguir Jesus não é para qualquer um, não. É só para aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Os que são lavados são transformados. Os que são transformados são cheios da presença de Deus. Aleluia! A procura de Jesus não era pela multidão, irmãos. Era por comprometimento. E até hoje ele continua. Não era por números. Sua busca maior sempre foi por discípulos comprometidos com ele e com seu ensino. Discípulos capazes de segui-lo e conscientes do custo dessa decisão. Hoje em dia tem muitas igrejas que você só vai lá para receber a bênção. Elas vivem cheias. Essa semana eu vi um post no Instagram que ele dizia assim, nós temos um programa à disposição para a sua igreja. Porque esse mesmo programa já foi usado numa igreja que tinha tantos membros e ela 4 vezes mais aumentou. Você não quer esse programa? E tratam a igreja como se a igreja fosse um grande negócio. A igreja não é um grande negócio. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja, ela tem uma maneira de crescer. E Jesus nos disse qual é essa maneira. É fazer discípulos. Não adianta a gente inventar. Nós temos que fazer discípulos. Mas para fazer, eu tenho que ser. Não dá para fazer se eu não sou. Se eu não nasci de novo. Se o velho homem ainda está aqui imperando e dominando. Mateus 28, 19. Portanto, ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu vejo, a minha igreja é a Peniel do Itararé. E a gente está lá, vai fazer 3 anos agora em agosto. Meu genro é o pastor e eu ajudo ele. E aí a gente trabalha. E cada domingo, cadeiras vazias. A gente não conseguiu até hoje encher todas aquelas cadeiras. Aquilo nos incomoda. E dá vontade de fazer alguma coisa desses métodos. Mas a gente continua fiel. Continua fiel na visão. Eu vou fazer discípulo. Um vai cuidar do outro.
A vida que está em mim vai ser derramada na vida do outro. E é um processo lento, mas quando ele engrenar, haverá multiplicação. Haverá multiplicação. A intenção de Deus é levantar discipuladores que estejam dispostos a fazer discípulos, cuidar deles e ajudá-los a crescer espiritualmente. Essa é a intenção de Deus, irmãos. Levantar discipuladores. Gente que queira dispor a sua vida para cuidar de outras pessoas. Porque nós vivemos no pós-modernismo, e no pós-modernismo ninguém cuida de ninguém, cada um cuida da sua vida e olhe lá. É o individualismo que impera, o egocentrismo. Eu só quero amizade virtual, quero cuidar de ninguém, cuidar, dá trabalho. Quem já teve filho, quem é pai, quem é mãe, sabe o trabalho que dá a formar filhos. Quando eles estão adultos, você pensa, nossa, já acabou minha tarefa. Aí você pensa, não acabou. Essa tarefa nunca acaba. Só quando morrer. Existe um clamor por discipuladores hoje. Existe um clamor. Josué tinha Moisés. Eliseu tinha Elias. Ruth tinha Noemi. Timóteo tinha Paulo, Paulo tinha Barnabé. E você, quem é que cuida de você? Tem alguém que cuida de mim, ele, porque eu não sou super mulher, eu preciso de alguém. Preciso que me ouça, preciso que ore comigo, preciso abrir meu coração e falar de coisas que estão machucando, estão fazendo doer. Isso é discipulado. Aí você olha para a vida de Josué, Timóteo, Paulo, como eles se conduziram. Que ministério maravilhoso. Imagine substituir Moisés. Como assim? O Josué deve ter tremido na base, deve ter tido dor de barriga. Foi muito difícil. Mas o discipulado, o acompanhamento, Moisés e o Josué sempre lá na tenda, ouvindo, perguntando. Mas Moisés, não entendi isso, como é que é isso? Mas como é que eu faço? Como que eu falo com Deus? Como que eu ouço Deus? Eu estou tendo umas dúvidas a respeito de Deus. Ele falava com Moisés. E Moisés ia tirando as suas dúvidas e ia passando sua experiência. Por isso que o discipulador, ele é o irmão mais velho. Fazer discípulos é se reproduzir. Eu falo que quando você começa a liderar uma célula, seu principal objetivo é se reproduzir num outro líder. Você vai ter que trabalhar na vida de uma pessoa da célula, para que ele seja um líder que nem você. Não basta ganhar. É preciso cuidar dos filhos espirituais. Eu lembro de uma história aqui na zona de Santos, me contaram esse fato. Uma prostituta deu à luz, e aí ela tinha que sair para a vida, de noite. E o bebê, ela não conseguiu ninguém para tomar conta do bebê. E ela colocou uma mamadeira assim do lado dele. Como se dissesse, quando você tiver fome, você vira e mama. Só que ele era um bebê. Eu não sei como, mas o bebê pegou a mamadeira. Ele mamou. Ele virou a barriguinha para cima, ele gorfou e ele morreu afogado. Sufocado. Eu fiquei tão abalada, eu fiquei pensando, que mãe é essa? Que abandona seu filho? O Senhor ministrou no meu coração. A igreja faz a mesma coisa.
As pessoas vêm, aceitam Jesus, é um bebezinho espiritual, ninguém cuida deles. Dá um tempinho, você vê ele lá no mundo. Ah, você não estava lá na igreja? Ah, mas eu tive umas lutas, eu não aguentei. Não tinha ninguém para cuidar. Não tinha ninguém para orientar. Não tinha ninguém para orar com ele. Nós somos falhos, irmãos. Hoje é uma tarde de arrependimento. Nós precisamos mudar a nossa vida. Nós precisamos tomar atitudes nessa hora. Senhor, eu vou cuidar de alguém esse ano. Eu posso não ganhar uma vida, mas eu posso adotar. Eu posso adotar e cuidar. Discípulos maduros, eles reproduzem sua vida em outros. A sua vida, a maneira como você vive. Por isso que não é qualquer pessoa que pode discipular. Pessoa que tem a vida errada, sabe, casamento, que vive brigando, vida financeira atrapalhada, gente de mau caráter. Tem mau caráter na igreja, irmãos? Tem crente mau caráter? Infelizmente. Aí você coloca essa pessoa para discipular. O que vai acontecer? O discipulador aprende com ele que pode servir a Jesus e levar uma vida meia boca, sem compromisso real com a palavra de Deus, sem viver os princípios da palavra de Deus. Então também, irmãos, na ânsia de querer ver todo mundo sendo bem cuidado, eu não posso colocar um bebê na mão de qualquer um. Porque é pior. Aprender errado é pior. Que Deus tenha misericórdia. Nenhum cristão maduro se contenta com esterilidade espiritual. Hoje eu vi um dado que 60% dos cristãos nunca ganharam uma vida para Jesus. Irmão, é muita gente. É muita gente que nunca ganhou uma vida para Jesus. Que Deus tenha misericórdia. Se você ainda não ganhou uma vida para Jesus, convida para ir na sua célula essa semana alguém. Convida seu vizinho. Uma das donas de casa lá, da minha igreja, ela falou assim para mim: Eliene, eu acordei sentindo vontade de convidar minha vizinha para vir na célula. Aí eu falei para Deus: Senhor, prepara para eu me encontrar com ela. Senhor, prepara, eu quero chamar ela para vir na minha célula. Eu quero que ela venha na minha célula. Olha como você rega o processo. Quando passou alguns dias que ela já estava orando por essa vizinha, ela encontrou a vizinha no elevador. E quando ela encontrou a vizinha, ela falou: Ô vizinha, eu estava querendo te ver. Eu quero te convidar para você ir na minha casa. Toda terça-feira tem célula. A vizinha falou assim: tu não sabe? Eu queria que alguém me convidasse para ir numa célula. E eu não sabia onde. Ela falou: pois é, aqui no prédio, na minha casa. Você começa a orar pelo seu vizinho e o Senhor vai tocando, vai tocando. Quando você fala, já está pronto. Teve um outro dono de casa, mora num prédio, 66 apartamentos. Ele foi no 66 convidar para ir na célula da casa dele. Dos 66, 33 abriu a porta e atendeu ele ao vivo e a cores. Desses 33, 2 foram na célula. E das 2 que foram, uma se converteu e nós vamos bater ela no fim do ano. Olha como é difícil ganhar uma vida para Jesus. Mas alguém tem que ir. Alguém tem que falar. Nenhum cristão maduro se contenta com esterilidade espiritual, irmãos. 20 anos, não ganhou ninguém para Jesus. Ah, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem nada. Tá tudo muito mal. Porque nós não estamos vivendo a palavra de Deus. Assim como Jesus veio para servir e não para ser servido, o foco deve ser as pessoas com as quais nos relacionamos. Para servi-las
para servi-los por causa de Cristo. Então, com quem você se relaciona diariamente? Então, não conheço ninguém no meu prédio. Se apresenta. Crente tem que ser simpático, amém? Entrou no elevador, bom dia! Não, Eliane, eu sou mal-humorada, acordo de mau humor. Para com esse mau humor, então. Acorda de manhã, entrou no elevador, bom dia, bom dia, bom dia. Ai, que criança linda, você precisa que eu te ajude com essa sacola? Precisa de ajuda? Quer que eu ajude a carregar essa criança? Se faz presente. Seja visto. A vida de um discipulador é uma vida voltada ao próximo. É dar aos outros o que temos recebido. Como eu vou dar se eu não tenho? Por isso que eu falei no início, eu preciso ser discípulo para fazer discípulo. E aquilo que eu tenho recebido, eu vou passar para frente. Irmãos, eu fui discipulada. Eu aceitei Jesus com 15 anos. Eu vim do mundo, mas alguém cuidou de mim. Sentou comigo, me ensinou a Bíblia, os primeiros passos, tirou minhas dúvidas. Eu via o caráter do meu discipulador. Porque enquanto você está recebendo o estudo, você está olhando a vida da pessoa. É ou não é? Você está olhando a vida. E a vida vai falar muito alto, a ponto de ofuscar aquilo que você ensina. Só é possível discipular sendo, falando, agindo como discípulo, como um imitador de Cristo. Ou seja, para ajudar alguém a seguir a Jesus, é necessário antes pagar o preço de imitar a Jesus. Então só é possível discipular se eu for discípulo, se eu falar como discípulo. Meu genro estava contando quinta-feira no culto, que quando ele vivia aí com a mãe, com as irmãs e o pai, os pais eram divorciados, e na casa dele tinha muita briga, e tinha palavrão todo dia. Ele disse que era um inferno. Palavrão, palavrão todo dia. E aí ele encontrou com Jesus. E Jesus mudou a vida dele. E ele falou assim, irmãos, eu estou casado, mas ele vai fazer 11 anos de casado. E ele disse, na minha casa, nunca teve um palavrão. Em 11 anos. Aí você vai dizer, é possível isso? Aí eu pergunto, é possível um discípulo de Jesus falar palavrão? Eu desconfio que essa pessoa não é discípulo, não. Porque quando você recebe Jesus, você recebe um novo coração, uma nova mente. Você recebe transformação. Você não é mais o mesmo. Eu falava palavrão também. Até conhecer Jesus. Que a boca, ela é o que, irmão? Santificada também. Você não consegue falar. O palavrão até vinha na mente, mas não saía pela boca. Como? Não, porque eu sou de Jesus agora. Eu sou de Jesus. Eu e minha irmã, ela tem 2 anos a menos do que eu. A gente brigava. Brigava tanto que se Jesus não salvasse a gente, nós íamos nos matar. Eu não tenho dúvida disso, porque eu sentia ódio no meu coração. E ela tinha ódio também. Mas quando a gente se converteu, me perdoa. Me perdoa. Eu não vou fazer mais isso. Houve recaídas? Houve. E quando houve recaída, me perdoa. Eu não vou fazer mais isso. E o Senhor foi nos moldando, e aquela coisa acabou. Acabou.
Então só é possível discipular sendo discípulo, falando como discípulo, agindo como discípulo. Irmãos, Vicente de Carvalho precisa saber que tem povo de Deus nesse lugar, porque está cheio de falso crente. Eles estão nas empresas, eles estão na balsa, e eles têm um comportamento que denigre o nome de Jesus. Discipulado se tornou mais uma técnica para integração de membros da igreja do que um modo de viver e ajudar as pessoas a viverem conforme o exemplo de Cristo. Virou mesmo. Quantas vezes eu perguntei, irmão, você está discipulando? Ah, já acabei o discipulado. Como assim? Eu já dei as 14 aulas. Quem é que virou discípulo aqui em 14 aulas? Processo de discipulado, irmãos, é a vida toda. Paternidade é a vida toda. Você pode ter ao longo da vida vários discipuladores. Eu tive vários discipuladores no começo da minha fé, na minha juventude, no meu período de adulta. Deus vai colocando mentores para cuidar da gente. Então você não vai ficar sozinho a vida inteira cuidando de uma pessoa, mas para com a ilusão de que 14 aulas vai fazer um discípulo. Não vai. Formação de discípulo leva tempo. É trabalho de caráter. Discipulado não tem a ver somente com classes, formatos, duração. Isso que eu acabei de falar. É um processo contínuo de formação, onde o estilo de vida, o crescimento, a imitação de Cristo prevalecem sobre as formalidades. Discipulado não é um trabalho mecânico. Não é algo que você possa fazer. Eu vou fazer discipulado em série. Aí eu vou pegar 10 alunos para discipular. E aí eu vou dar 14 aulas para os 10. E aí, 14 aulas depois, 10 discípulos prontos. Igual a Ford. A Ford faz carros em série. Volkswagen, né? Nissan. Eu quero fazer 500 carros. 500 carros. Seria tão fácil fazer discípulo assim, não é verdade? Mas não é assim. Jesus levou 3 anos para treinar 12. 3 anos! Discipulando 12. E um deles não deu certo. Como é difícil. É um processo contínuo. E.M. Bounds, um escritor que eu gosto muito também, ele fala: estamos constantemente empenhados, se não obcecados, em arquitetar novos métodos, novos planos, novas organizações para fazer a igreja progredir e assegurar a divulgação e a eficiência do Evangelho. Essa orientação odierna, ou seja, dos nossos dias, ela tem a tendência de perder a visão na pessoa, ou afogar a pessoa no plano ou na organização. O negócio vai ficar engessado e a gente não vai conseguir realmente cuidar da pessoa. Então, quando o pessoal da minha igreja, quando vai discipular, eu falo assim para eles: você vai dar aula? Não tenha pressa. Você não tem que fechar isso aí em 14 semanas. Começou a primeira aula, você vai orar com o seu discípulo. Pergunta para ele se está tudo bem, como é que você está, como é que foi sua semana. Escuta. Já teve vezes de eu começar discipulado e eu fazer a primeira pergunta e a gente não sair da primeira pergunta. Porque a primeira pergunta trouxe à tona uma situação na vida do discípulo. E aí você não pode falar: não, mas eu tenho que correr porque tem 10 perguntas. Você não tem que correr. Você tem que ouvir e cuidar.
Porque pessoas não são robôs. Pessoas têm sentimentos. As pessoas estão sofrendo. As pessoas têm passado. O discipulado, irmãos, é um processo de cura. Isso não é rápido. Discipular é transmitir a vida de Jesus. O discípulo é acompanhado em seu processo de crescimento e ajudado a conformar sua vida com o propósito de Deus, como também a se encaixar na vida da igreja. É reproduzir essa vida em outras pessoas, ensinando-as a guardar tudo que Ele ordenou. Se a pessoa que você está cuidando, ela está amando a Jesus, ela está levando a sério a obra de Jesus, está valendo a pena o seu discipulado. Ela está fazendo o que você faz. Você fala assim, ó, vamos orar. Vamos fazer uma semana de jejum por essa situação. Então você jejue com ela. Ore com ela. Porque essa coisa de só mandar fazer e não fazer, irmãos, não cola. Não ajuda. Deus nos criou com a necessidade de nos sentirmos conectados por meio de relacionamentos. Mas uma lacuna dolorosa de cuidado, apoio e interação tem criado um vazio entre as gerações. Deus fez a gente para a gente se relacionar. Tem os mais tímidos, os mais extrovertidos, mas todos nós temos necessidade de relacionamento. E a célula é um lugar para se relacionar. Na célula nós buscamos relacionamentos saudáveis, não dependentes. O apóstolo Paulo, ele exortou os coríntios a não negligenciar investimentos espirituais duradouros na vida de outras pessoas como pais espirituais. Os coríntios, os corintianos que dão muito trabalho, eles não tinham sua identidade em Cristo. Por isso que eles falavam, eu sou de Paulo, eu sou de apóstolo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Eles não tinham identidade. Se eles soubessem quem eles eram, eu sou de Cristo, sou filha de Deus. Essa é a nossa identidade. Os coríntios não tinham essa identidade. E Paulo vai dizer por que eles não tinham identidade em Cristo. 1 Coríntios 4, 14 e 15, ele diz assim: eu não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como a filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais. Paulo está dizendo, vocês são carnais, vocês são mundanos, vocês não refletem a glória de Cristo, porque vocês têm no meio da igreja professores que dá aula para você. Vocês não têm pais. Pai é diferente de professor. Quem é que cuida melhor do seu filho? Você ou o professor? Somos nós. Os pais olham para os filhos e vê o que o professor não vê. Você vê potencial, você tem amor pelo seu filho, você quer que ele vá além, você investe nele. O discipulador, ele é um pai. Então Paulo está dizendo, vocês precisam de pais. Vocês precisam de discipuladores. E a obra de fazer discípulo é ensinar. E ensinar dá um trabalho enorme. Porque o que nós temos que ensinar, irmãos, para o discípulo? A Bíblia toda. Eu tenho que ensinar a Bíblia. Eu vou chegar lá com o livro do Augusto Cury.
Eu gosto do Augusto Cury. Mas o que eu tenho que ensinar para o discípulo é a Bíblia. E para eu ensinar a Bíblia, eu tenho que estudar a Bíblia, amém? Para não ensinar coisa errada. Porque se ensinar coisa errada, é pior. E segundo, corrigir. Quem aqui gosta de ser corrigido? Ninguém. Não, você fez uma coisa errada. Ah, lá vem. Se eu errei, é porque alguém me fez errar. Não. Eu preciso ser corrigida. As pessoas crescem quando lhes são ensinadas verdades mais amplas, mas também quando os erros pessoais delas são corrigidos. Precisamos reconhecer que o pecado nos engana. E nós precisamos que outros crentes nos ajudem a enxergar o que não conseguimos ver a nosso respeito. E no discipulado, irmãos, quem cuida tem que falar. Tem que corrigir. Irmão, não é assim que anda. Não é assim que fala. Você está indo no caminho errado. Corrige. Ajuda ele a recalcular a rota. Esse é o trabalho do discipulador. Fique de pé. Coloque sua vida diante de Deus. Nessa tarde nós queremos pedir perdão ao Senhor. Senhor, Tu és o nosso Deus. E nós reafirmamos nessa noite, Tu és o nosso Deus. O Senhor nos salvou. O Senhor nos lavou no precioso sangue do Cordeiro. O Senhor nos perdoou. Aleluia! Eu acho que esse lanche tem que ser cortado para o final. Pode passar? Vamos continuar de onde nós estávamos. Isso aqui é muito importante, irmãos. Discipulado não é instrumento de transformação. Essa função, ela é exclusiva de Deus. Tem gente que fala assim, eu vou dar um discipulado e essa pessoa vai ser transformada. O caráter dela vai ficar parecido com o caráter de Jesus. Você não pode colocar a expectativa naquilo que você vai ensinar. Não é o discipulado que vai transformar ela. É Jesus que transforma. E para Ele transformar, eu tenho que entregar minha vida para Ele. E é claro que uma vez que você entregou sua vida para Jesus, você precisa estudar a palavra de Deus. Você precisa de discipulado, de acompanhamento, aconselhamento. Mas a gente não pode colocar o discipulado como resposta, porque não é. A resposta é Jesus. Senão a gente vai começar a valorizar o método e não o Senhor. Os irmãos compreenderam? Parece difícil, mas não é. O discipulado, ele é um instrumento, uma ferramenta de crescimento, de motivação, de transferência de sabedoria. Na minha igreja, irmãos, tem muitos idosos. E eu sou uma mulher de terceira idade. Entrei faz 2 anos na terceira idade. Aí eu chego lá na balsa, eles falam, seu documento, por favor. Não acreditam. Eu falo, que bom, né? Para nós mulheres, assim, né? Mas a gente, quando vai cuidar de pessoas, a gente vai transferir sabedoria. Minha igreja tem muitos idosos. E eu tenho profetizado, essa igreja não vai ser uma igreja só de idosos, não. Vai ter adolescente, vai ter jovem nessa igreja. Em nome de Jesus. Os nossos netos têm que estar na igreja, amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então, eu formei o ano passado a mais velha delas, 82 anos. Aí eu falei para ela, Wanda, quero que você seja uma líder de célula. Não, pastora, já estou acabando a carreira. Aí eu falei para ela, você tem 2 saídas. Ou você faz um plano da Ozan e espera a morte chegar, ou você faz o que a Bíblia diz, vai dar fruto, porque na igreja o idoso ainda dá fruto, amém? Aí ela falou, não quero plano
de morrer, não. Eu quero dar fruto na casa do Senhor. Gente, aí eu treinei a Wanda. E a Wanda, hoje, ela é líder de célula. A Wanda tem sabedoria. A Wanda tem conhecimento. A Wanda já anda com Jesus há mais de 40 anos. Ela tem o que passar. E depois da Wanda veio a outra de 80, a outra de 79. E eu estou treinando essa galera. E fazendo discipulado com elas. Porque elas achavam que já estava no fim. Não tem mais nada para fazer. Falei, não. Nós vamos até o último dia dando fruto para Deus. Isso é discipulado. Agora está vindo mais umas 3 ou 4, nova turma. Tem até um homem agora, um senhorzinho, quase 80 anos. Está lá o seu Luiz, fazendo discípulos. Os idosos, irmãos, eles estão morando sozinhos, viúvas. Os filhos abandonaram. Nós somos a família deles. E nessa coisa de família, nós cuidamos uns dos outros. Então eu fico vendo como na célula, essas irmãs idosas, elas lideram células de irmãs idosas. Amém? Então, a líder, ela está fazendo discipulado também. É um discipulado em grupo. Passando sabedoria. Passando motivação. Eu amo ver elas ministrando. Pode passar. Ao discipular, essa é outra frase do Mark Dever, que também escreveu um livro sobre discipulado, que depois eu vou passar o nome do livro dele para vocês. Mark Dever fala: ao discipular, meu objetivo é amar os irmãos mais novos, ao ajudá-los a viver a luz do último dia. Quando é o último dia? Quando Cristo voltar. Discipular é levar essa pessoa que está do meu lado a andar com Jesus até o último dia. É como se eu dissesse para ele: olha, eu estou aqui com você, eu vou te ajudar, a gente vai ficar ombro a ombro. Quando eu estiver capengando, você me segura, quando for você eu te seguro, mas nós dois vamos chegar lá no último dia. Porque ninguém chega sozinho, irmãos. Ninguém chega sozinho. Eles normalmente reconhecem que minha capacidade de fazer isso depende de que eles também me ajudem a viver dessa forma. Quando a gente faz o discipulado, quando a gente cuida de uma outra pessoa, você descobre que quando você está cuidando dela, isso está fazendo bem para você. Você já deu uma aula que aquela aula era para você? E já aconteceu, eu falei: meu Deus, eu não vou dar essa aula não. Eu não vou dar essa aula não. Porque eu estou passando por isso. Eu estou no meio dessa luta. E ainda não atravessei esse deserto. Como que eu vou falar? Aí o Senhor fala: Eliane, fala o que está na minha palavra. E aí, ministrando para ela, estava ministrando para mim também. O discipulado é uma via de duas mãos, irmãos. Não é eu que só despejo, ela também despeja em mim a vida de Cristo. Esse relacionamento é saudável, porque um cuida do outro. Características de um discipulador. Primeiro, pais espirituais são pessoas que têm estado com Jesus. O discipulador, o pai espiritual, ele não precisa ser aquele crente que nunca erra. Nunca vamos ser discipuladores, não é verdade? Que todo dia a gente pisa na bola alguma coisa. Fala o que não deve, pensou o que não devia, tomou decisão precipitada. Para cuidar de outra pessoa, eu não preciso ser perfeito. Eu preciso ser santo.
viver em santidade, que é diferente. Jesus falou assim que quando o Espírito Santo entrou em nós, ele trouxe santidade ao nosso coração. E a santidade, ela virou um processo contínuo também na nossa vida. Estamos sempre, cada dia, procurando andar para agradar a Deus. Amém? Isso é santidade. Tem a ver com comportamento. Então, para eu cuidar de outra pessoa, eu preciso estar com Jesus. Eu preciso ter tempo com Jesus. Qual foi a última vez que você entrou no teu quarto e ficou um tempo a sós com Jesus? Quando foi a última vez? Eu espero que tenha sido hoje. Ontem, no máximo. Porque, irmãos, se nós não tivermos intimidade com Jesus, tempo com Jesus, a gente não tem nada para passar para ninguém. Nada. Então, os discípulos estavam com Jesus. Andavam com Jesus. Caminhavam com Jesus. Faziam perguntas para Jesus. Então, eles tinham condições, depois, de cuidar de outras pessoas. Nós podemos cair no erro, irmãos, de achar que porque nós temos 10, 15, 20 anos de crente, eu já sei tudo. Já sei dar aula. Eu tenho 47 anos que eu sirvo ao Senhor. Eu tenho um monte de versículo decorado na minha cabeça. Eu já sei explicar inúmeros versículos. E se a pessoa me perguntar uma coisa, eu já tenho aí, acho que uns 10, 15, 20 versículos para jogar em cima dela e ficar 2 horas conversando. Mas não é isso, irmãos. Isso é muito bom, mas se eu não estiver em contato com Jesus, em intimidade com Jesus, isso aí vai ser lata vazia batendo uma na outra. Não vai surtir efeito. Nós precisamos amar a presença de Jesus. Amar estar com Ele. Agora eu fiz o seguinte na minha vida. De manhã eu não quero ver celular. Eu quero acordar, quero ler a Bíblia, quero orar, quero falar com Deus. Eu quero meu tempo a sós com Ele. E se o celular ficar aqui do lado da minha mesa, ele vai ficar acendendo, porque tem pessoas querendo falar comigo, porque o Zap tem gente querendo falar comigo, e o diabo fica falando, olha, tem alguma coisa importante para você atender no celular. Então pega o celular, vira ao contrário, e fica a sós com Deus. O diabo não quer que a gente fique a sós com Deus. Ele não quer, e ele investe para a gente não ter esse tempo com Deus. É ou não é, irmãos? Toda vez que a gente vai ler a Bíblia, dá sono, dá dor de cabeça, o cachorro late, o vizinho bate na porta, o diabo ele apronta, porque não quer que a gente fique a sós com Jesus. Mas quando a gente consegue disciplinar a nossa vida e manter esse tempo com o Senhor diariamente, a nossa vida, ela tem vida. É diferente. A gente vive cantando música. Eu quero o novo de Deus. Eu quero o novo, o novo. Aí eu fico, me irrita essas músicas. Porque eu falo assim, quando você encontra Jesus, meus irmãos, é tudo novo todo dia. Quando você tem Jesus, você acorda, bom dia Espírito Santo. E a luta vem, o diabo está aprontando, e você ama Jesus. Jesus é tudo na sua vida. Jesus é tudo que nós precisamos. Eu não preciso de nada novo, eu preciso de Jesus. Aleluia! Preciso. A gente não precisa de nada novo.
Eu preciso do mesmo Evangelho. Eu preciso do mesmo Jesus. Eu preciso do mesmo Espírito Santo. Não preciso de nada novo. Agora, quando eu caio na frieza espiritual, na indiferença espiritual, e isso aí vem do quê? De eu não estar a sós com o Senhor. De eu não ter intimidade com o Senhor. Aí eu fico num estado de sequidão espiritual. Aí eu preciso, faz de novo, Senhor. Faz de novo. Aquilo que eu já experimentei no passado, eu preciso de novo. Então o Senhor, na sua infinita misericórdia, manda de novo para nós a presença dEle. Eu vi uma música ontem, que ela dizia assim: quando eu chegar na glória, o mais importante para mim, não é que eu estou no céu, é que eu vou estar para sempre com Jesus. Aleluia! A presença dEle. Eu só quero Jesus. A minha irmã, ela teve um sonho comigo. Nós estávamos num culto, e aí no culto, antes de começar, estava todo mundo conversando, e eu conversando com ela. Aí ela disse que de repente, a igreja assim sumiu o teto. E aí todo mundo subiu. E quando todo mundo subiu, ela viu, ela falou assim: você saiu voando. Eu falei: essa sou eu. Saí voando. Aí ela falou que quando chegou lá na porta, lá no portão enorme, tinha um anjo na porta. E esse anjo parava algumas pessoas do lado dele. E aí foi formando uma fila enorme do lado do anjo. E ela falou: o anjo estava parando um monte de gente. Mas você passou por cima. Eu falei para ela: eu gostei dessa parte. Porque ele não me segurou, porque eu não fiquei na porta, eu passei direto. Eu fico pensando, porque eu quero ver Jesus. Esse é o anseio da igreja, amém, irmãos? O nosso anseio é estar para sempre com Ele. Então, se hoje eu não consigo ficar 5 minutos na presença do Senhor, como eu vou viver a eternidade com Ele? Eu preciso amar o Senhor. Você ama Jesus? Você quer estar com Ele? Te amamos, Senhor. Segundo, discipuladores são pessoas que podem ser imitadas como modelos. Os discipuladores são imitados. As pessoas vão imitar o que você faz. Vão fazer o que você faz. Olha a responsabilidade de ser um discipulador. Se você mente, ele vai mentir. Se você trata mal sua mulher, ele vai tratar mal a mulher dele também. Aquilo que você faz, reflete na vida do seu discípulo. Paulo, frequentemente, ele disse até uma vez, né? Sede meus imitadores. Uma vez eu vi um crente falando assim: não, a gente não pode falar para ninguém imitar a gente, não. Não olha para mim, não, olha para Jesus. Só que não é verdade isso. Pedro, na hora que estava lá orando pelo homem, na entrada do templo Formosa, ele fala assim: olha para nós. Olha para nós. Meu irmão, minha irmã, você tem que dizer: olha para mim. Olha para a minha vida. Olha como eu vivo. Olha como eu trato a minha família. Olha o meu procedimento. Olha como é que são os meus negócios. Discípulo não tem máscara. Tem vida transparente. E quando a gente erra, a gente também fala. Para que o discípulo aprenda como lidar com os seus erros. A gente não pode passar também que a gente é perfeito, que a gente não é. Paulo e Timóteo são um exemplo prático, né? Paulo, ele intencionalmente, ele cuida do Timóteo.
Não é assim, ai meu Deus, não tenho o que fazer na vida, vou cuidar do Timóteo. Não. Ele conheceu o Timóteo na primeira viagem missionária. E ele decide cuidar do Timóteo, investir na vida do Timóteo. E Paulo era um exemplo para Timóteo. Paulo diz para Timóteo: seja o exemplo no meio dos fiéis. É fácil ser exemplo, irmãos, no meio de incrédulo. Agora, e no meio dos fiéis? Que o pessoal anda certinho com Deus, né? Ser o exemplo. Paulo já era exemplo. Ele trabalhou no caráter de Timóteo. Vamos abrir? 1 Timóteo 4,12. A gente não pode ter preguiça de ler a Bíblia. Diz assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. É fácil? Mas o Espírito Santo, irmãos, é o nosso companheiro. O Espírito Santo é que trabalha em nós. É Ele que nos melhora a cada dia. Às vezes eu falo para Jesus: mas Jesus, como pode isso, Senhor? Eu te sirvo há mais de 40 anos e ainda sou essa Eliene casca grossa, meu Deus. Quando alguém me irrita, eu fico querendo vingança. Às vezes eu tenho vontade de quebrar a cara de alguém. Sinto raiva. Você já desejou que alguém morresse? Eu já. Eu falei: Jesus, mata ele. Eu falo para a minha igreja: gente, olha, o nosso coração é enganoso. Ninguém pense, agora atingiu o nível da santidade máxima. Tu já morreu, foi para a glória então. Porque enquanto a gente está aqui, irmãos, o Espírito Santo continua trabalhando em nós. Ele continua se movendo em nós, dizendo: Eliene, está errado. Situações que eu passo, que eu olho assim e falo: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Para te quebrar, para você se humilhar. Primeira Timóteo 4,12. Já li. É 2 Timóteo 1,6. 1,6. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Olha o Paulo incentivando ele no ministério. Timóteo, você tem um dom, vai para frente, Timóteo, continua o ministério, você é jovem, está todo mundo te criticando, mas você tem um dom, você está na frente dessa igreja, não é porque você quer, é o Senhor que te colocou, então Ele vai te capacitar. A gente precisa de discipuladores que nos digam: Eliene, continua. É Deus que te deu esse ministério. Porque tem um monte de gente que vai dizer: não, você não nasceu para isso não. Melhor você sair. Você deve estar atrapalhando o caminho de alguém. Uma coisa, irmãos, eu tenho certeza, convicção na minha vida: Deus não erra. Deus não erra. Se eu hoje estou no Itararé, é porque Deus quer que eu esteja no Itararé. Ele não erra. Eu falo sempre assim: minha vida, ela não está na mão de homem, ela está na mão de Deus. Então, onde eu estou, é onde Deus quer que eu esteja. Eu sei, eu já passei muita luta no ministério. Eu lembro quando a gente começou as células, tinha irmãos lá na sede que fazia de tudo para que as células acabassem. E ficava falando mal para o pastor Newton de mim. Uma vez fizeram uma fofoca, eu não sei. Eu fiquei tão irada.
que na hora assim, eu ia em direção à sala do pastor Newton, eu falei assim, eu vou lá agora tirar limpo esse negócio. Quando eu estava indo, o Espírito Santo falou, você não vai falar nada. Como assim, Senhor? Eu tenho que me defender. Você não vai falar nada. Eu aprendi a engolir. Quando passou um tempo, o Senhor falou para mim, você fica quieta, que no tempo certo, virá tudo à tona. E foi isso que aconteceu. As máscaras caíram. Deus trouxe a verdade. A verdade, irmãos, ela sempre prevalecerá. Sempre prevalecerá. E ele ensinou quanto à fidelidade à palavra. Ele dizia, Timóteo, você tem que pregar a palavra. Não é para ficar pregando prosperidade, triunfalismo, esse lixo. Você tem que pregar a palavra. Prega a palavra. Entra no texto, estuda o texto, olha o contexto, explica a palavra. Porque é a palavra que liberta. É a palavra que fortalece. Então, irmãos, discipuladores são pessoas que podem ser imitadas como modelo. Paulo era um modelo para Timóteo. Terceiro, discipuladores têm em mente o potencial e o propósito na vida dos discípulos. Eles ajudam os discípulos a descobrir os seus talentos. Eu amo isso na célula, que é você dar oportunidade para as pessoas. Irmão, você vai fazer o quebra-gelo, você vai fazer o louvor, você vai fazer o momento da oferta. Teve uma irmã que jejuou uma semana para fazer o quebra-gelo. Ficou nervosa. E a gente está trabalhando na vida delas, dando oportunidade. E quantos desses líderes de célula hoje são pastores de igreja? Quantos? A maioria dos nossos pastores começaram liderando célula. Você precisa descobrir o potencial e encorajar. Pode passar? Eles vão fazer coisas incríveis. Coisas que a gente nem imagina. Quarto, a função do discipulador não é dizer ao discípulo o que fazer, mas levá-lo a um relacionamento intenso com o Senhor, para que o discípulo possa tomar as decisões corretas na vida cristã. Isso aqui é muito importante. Eu gosto de discipular, sempre gosto de ter alguém para discipular, não quero perder isso. E estava discipulando minha amiga que se converteu na minha casa, na célula. E aí tem uma hora que ela fala assim, Eliene, a situação é essa, tal. O que você falar, eu vou fazer. E aí, o ser humano gosta disso. Nossa, o que eu falar, estou podendo assim? Né? Nossa! E ela vai seguir tudo que eu falar? E o diabo enchendo o teu ego. Eu falei para ela assim, não, vamos ver o que a palavra diz e você vai decidir o que você vai fazer. Então a gente lê a palavra, explica a palavra e ela toma a decisão que vai fazer. Discipulado não é manipulação. Tinha uma célula nossa que chegou uma moça de uma outra denominação lá em São Vicente e na igreja dela tinha discipulado. E o discipulado deles era um controle. Eles tinham que preencher uma ficha todo dia das suas vidas. Que hora você acordou, escovou o dente, tá? Teve relação com seu marido. Tudo! Você tinha que falar. Falei para ela, isso aí não é discipulado não. Isso aí é se meter na vida dos outros. Não tem que saber todos esses detalhes. E aí ela falou assim, não, mas eu tenho a minha discipuladora. Quando eu vou sair de casa, eu pergunto para ela que roupa que eu uso hoje. Eu falei, vixe, está desse nível? Uma mulher perguntando para outra que roupa que ela usa? Está errado. Falei, olha, você pode romper esse relacionamento aí, porque está tudo errado. Isso não é discipulado.
Isso é manipulação. Tem muito discipulador se tornando ditador. E está levando o discípulo a servir ele. Eu não quero ninguém me servindo. Irmãos, o mais difícil é levá-los a Jesus. Você está passando esse problema? Fala com Jesus. Eu falei para minha ovelhinha lá de casa, falei para ela, você vai orar e você vai perguntar para Jesus o que você tem que fazer. Mas como que eu vou fazer isso? Abre o seu coração. Ó, ensinando ela a orar. Abre o seu coração. Conta para ele tudo o que está acontecendo. E fica em silêncio para ouvir ele falar com você. Mas como que eu vou ouvir a voz? Quando ele falar, você vai saber que é ele. Não vai ter dúvida no coração. Aí ela veio, passou, né, uns dias. Jesus falou comigo. Ai, que maravilha! O bebezinho espiritual. Como você sabe? O que foi que ele falou para você? Aí ela começa a contar. Como que foi? E eu, que sou a irmã mais velha, estou ouvindo. Realmente Jesus falou com você. Jesus falou com você. A decisão que você vai tomar realmente está de acordo com a palavra de Deus. Então ela vai aprendendo. Não é a gente. A gente só faz isso, lê a Bíblia. Olha, a Bíblia diz isso. Ora junto. Espírito Santo. Fala com ela. Nós não queremos discípulo para nós, amém? Os discípulos é de Jesus. Não são nossos. E as células, irmãos, é um ambiente propício para o discipulado. É perfeito. O discipulado, em grupo, o acompanhamento, se dá muito bem numa célula. Por quê? Porque na célula nós temos relacionamento próximos e intencionais. A gente se conhece na célula. Um cuida do outro. Se faltou, já vai atrás. Está passando luta, vamos orar junto. A gente cuida como família. Essa é a visão da célula, amém? Então, no contexto da célula, é muito bom para o discipulado. É um ambiente seguro para crescimento, porque célula não é lugar de fofoca. Alguém abriu o coração na célula? Há um pacto. Daqui não sai. Há uma facilidade para ensinar e ser ensinado. Porque na célula, irmãos, não é, o ensino na célula não é o nível de escola dominical. Quando a gente ensina na célula, a gente ensina como aquela palavra, ela é verdade na minha vida. E como que eu tenho vivido isso? Porque essa semana foi sobre discipulado. Eu sou discípula. Eu tenho discipulado alguém? Qual tem sido a minha experiência em discipular? É isso que a gente fala na célula. Lá na célula a gente não vai falar que veio do grego, nada disso. A gente vai falar, Jesus deu uma ordem. Vão e façam discípulos. Você alguma vez já fez um discípulo? Você pergunta na célula. Você está fazendo discípulo? Como tem sido essa experiência na sua vida? Então a gente fala de nós. De como essa palavra está sendo vivida por nós. Na célula temos o treinamento de novos líderes. Por que nós treinamos novos líderes? Porque a célula é considerada berçário de líderes. Porque eles chegam na célula, eles são cuidados, eles têm oportunidade, eles têm líderes ou discipuladores que olham para eles e vê potencial neles. E investe neles.
e ora por eles, e ora com eles, aconselha, direciona. Ele vai se tornando jovem na fé, ele vai amadurecendo na fé, e ele se torna um líder. Isso é um modelo de discipulado. Na célula nós temos um estilo de vida, e não só informação. Porque informação, irmãos, o mundo está cheio. Nós estamos na era da informação. Tem informação de todo jeito. Você vai encontrar centenas de livros sobre discipulado. Informação é o que mais temos. Mas as pessoas estão precisando ver na prática o que é um discípulo. Quem é discípulo de Jesus nessa igreja? Quem é discípulo, dá um glória. Aleluia! É estilo de vida que a gente tem na célula. E a multiplicação. Aquela multiplicação da célula é algo natural. A gente fala de Jesus, convida pessoas para vir na célula. Essa pessoa que vem para a célula, a gente cuida dela, ela cresce. Aí ela traz a mãe, traz o marido, traz não sei quem, traz o vizinho, a célula enche, a gente multiplica, abre outra casa e começa tudo de novo o processo. Ganhamos, consolidamos, treinamos e enviamos. Abre a foto. Que coisa linda. Você sabe o que significa colocar a camiseta preta no batismo? A camiseta preta é do discipulador. Eu quero ver todos vocês de camiseta preta em dezembro. Fala assim, em dezembro eu vou colocar a camiseta preta. Sabe por que você vai colocar? Porque você vai ser um pai ou uma mãe espiritual. Você vai cuidar de alguém. Ah, aceitou Jesus aqui no púlpito? Pega ele, briga por ele. Não, é meu, é meu. Eu falo que eu quero ver os irmãos da minha igreja brigando pelas vidas. Para cuidar do novo. E leve ele ao batismo. Aí vai estar ele lá de azul e você de preto. Olha o abraço de quem é filho. A alegria de quem é pai. Que nós possamos viver isso em dezembro, em nome de Jesus. Eu creio que dezembro é uma manifestação do trabalho de um ano. Irmãos, não vamos perder mais tempo. O tempo está difícil. A hora está chegando. Jesus está voltando. Nós seremos arrebatados. Mas enquanto Ele não vem, vamos trabalhar. Vamos cuidar das pessoas que Deus colocou ao nosso redor. Feche seus olhos. Fique de pé. Senhor, Tu és o nosso Deus amado, o Deus da nossa vida. Como nós Te amamos, Senhor. Limpa nosso coração nessa noite.